Olá, queridos e queridas! E eu estou aqui contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é: Jesus ensina em Jericó. Jesus e a multidão que viaja com ele logo chegam a Jericó, cidade que dista de Jerusalém mais ou menos a jornada de um dia. Pelo que parece, Jericó é uma cidade dupla, sendo que a cidade antiga judaica fica a cerca de 1,5 km da nova, que é romana. Quando a multidão sai da cidade amiga e se aproxima da nova, 2 mendigos cegos ouvem a agitação. Um deles se chama Bartimeu. Ao saberem que é Jesus quem está passando, Bartimeu e seu companheiro começam a clamar: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Quando a multidão lhes diz severamente que se calem, eles clamam ainda mais, e com voz mais alta: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Ouvindo um tumulto, Jesus para. Pede aos seus acompanhantes que chamem os que fazem toda essa gritaria. Eles se aproximam dos mendigos cegos e dizem a um deles: Coragem, levanta-te, ele te chama. Com incontida emoção, o cego tira sua roupa exterior, pula de pé e vai ter com Jesus. Que quereis que eu faça para vós? Pergunta Jesus. Senhor, faz que os nossos olhos se abram, e imploram os 2 cegos. Penalizados, Jesus toca-lhe os olhos. Segundo o relato de Marcos, Jesus diz a um deles: Vai, tua fé te fez ficar bom. Imediatamente, os mendigos cegos recebem visão. E sem dúvida, ambos começam a glorificar a Deus. Vendo o que aconteceu, o povo também dá louvor a Deus. Sem demora, Bartimeu e seu companheiro começam a seguir Jesus. Ao passar por Jericó, a multidão já é tremendamente grande. Todos querem ver aquele que curou os cegos. As pessoas afluem de todas as direções e aglomeram-se em torno de Jesus. Por isso, alguns não conseguem vê-lo nem de relance. Um destes é Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos de Jericó e também das cercanias. Ele é baixo demais para ver o que se passa. Portanto, Zaqueu corre na frente e sobe num sicômoro figueira. Que fica no caminho por onde Jesus está passando. De sua posição avantajada, ele consegue ter uma visão de tudo o que está acontecendo. À medida que a multidão se aproxima, Jesus olha para cima em direção à árvore e diz: Zaqueu, apressa-se e desce, pois hoje tenho de ficar em tua casa. Zaqueu desce cheio de alegria e vai às pressas para casa a fim de aprontar as coisas para o ilustre visitante. Contudo, quando as pessoas percebem o que se passa, todos começam a resmungar. Acham impróprio que Jesus seja hóspede de um homem assim. Isso porque Zaqueu enriqueceu extorquindo dinheiro como cobrador de impostos. Muitas pessoas o seguem, e quando Jesus entra na casa de Zaqueu, elas se queixam.
entrou para pousar com um homem que é pecador. No entanto, Jesus percebe em Zaqueu potencial para arrependimento e não fica desapontado, pois Zaqueu se levanta e declara: eis que a metade dos meus bens, Senhor, dou aos pobres, e o que for que eu extorqui de qualquer um por meio de acusação falsa, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu mostra que seu arrependimento é genuíno, dando metade de seus bens aos pobres e usando a outra metade para restituir aos de quem ele extorquiu. É evidentemente a base de seus registros fiscais que ele pode calcular exatamente quanto deve a tais pessoas. Assim, promete fazer uma restituição quádrupla, em harmonia com a lei de Deus que diz: caso um homem furte um ovídio, deve compensar o ovídio com 4 do rebanho. Satisfeito com a maneira como Zaqueu promete distribuir seus bens, Jesus diz: neste dia entrou a salvação nesta casa, porque ele também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pouco antes, Jesus usou a história do filho pródigo para ilustrar a situação do perdido, que era aquela ilustração, né, do filho que pediu para o pai dar a herança, né, a parte dele, e ele gastou, né, com prostitutas, no pecado da luxúria, né? E que depois ele se arrependeu e ele se arrependeu verdadeiramente, né? E tomou um outro caminho. Agora temos um exemplo da vida real de um perdido que foi encontrado. Apesar dos resmungos e queixas dos líderes religiosos e dos seguidores destes a respeito da atenção que Jesus dá a pessoas como Zaqueu, Jesus continua a procurar e a restaurar esses filhos perdidos de Abraão. Bom, então aqui Jesus ele traz, né, claramente e novamente, né, a questão de primeiramente ninguém é perfeito, né? Segundo lugar, que todos nós estamos aqui para nos redimir, né? Para que a gente domine os nossos instintos bestiais, né? Para que a gente realmente cresça, evolua, né? Que a gente se desenvolva, né? Como pessoa, mentalmente, né? Emocionalmente, espiritualmente, que a gente, materialmente também, né? E que a gente possa trilhar o caminho. Então Jesus, ele não vai excluir ninguém, ainda mais aqueles que querem, né? Ainda mais aqueles, porque os que não querem não tem-se, né, o que fazer, vai ter que passar pelos desafios da vida, né, para querer, né, então, enfim. Mas, por exemplo, né, neste caso, o arrependimento sincero ficou mostrado, né, onde o dinheiro que ele conseguiu extorquindo as pessoas, ele doou metade aos pobres, né? E a outra metade ele ainda dá 4 vezes mais, né? De quem ele extorquiu. Então, quando a gente realmente, né, tem um arrependimento verdadeiro... Oxe, então por que ele extorque? Ele se arrependeu e agora fez isso, né? Ah, tá.
Então, quando a gente verdadeiramente se arrepende, a gente toma a atitude nessa direção, né? A decisão e a ação nessa direção. Não adianta só falar, né, que se arrependeu e continuar fazendo a mesma coisa. É que nem eu converso aqui com a minha filha, eu falo aqui com a minha filha, né? Muitas das vezes, ela vem pedir desculpa por coisas de descumprimento dos nossos combinados e aí, só que daí ela não toma uma atitude diferente, né? Daí eu falo, não adianta pedir desculpas e continuar tomando a mesma atitude, né? A gente tem que verdadeiramente ver que aquilo ou tá fazendo mal, ou que é errado, ou que tá trazendo, ou que vai trazer um prejuízo que muitas vezes não é momentâneo, mas vai ser a médio e longo prazo, né? Por exemplo, o excesso de telas, né? O excesso de açúcar, enfim, várias coisas que a criança no momento ela não vai conseguir perceber tão claramente porque as consequências não são tão imediatas, né? A curto prazo. Então, demanda realmente uma conscientização, né? Demanda realmente combinados e demanda paciência também, né? Porque realmente assim, já foram inúmeras vezes, né? Que ela tipo pede desculpa, mas faz a mesma coisa. Então, a gente vai adquirindo, por exemplo, eu estou desenvolvendo essa virtude da paciência, né? Eu e a maioria de nós, eu acredito que fomos formados, inclusive numa geração de muita pressa, né? Onde a mulher também, né? No caso nossas mães, saíram para o mercado de trabalho, então tudo era muito apressado, né? Tudo era e quando há muita pressa, a falta de tempo, existe o que? Existe o estresse, existe a briga, existe a raiva por não conseguir fazer tudo no tempo que tem que fazer, né? Então acabava se perdendo a cabeça muito facilmente, né? Então batendo nas crianças, né? Gritando. Então a gente vem deste tipo, né, de educação e sem julgamento algum, né? Mas realmente é um processo de autoconhecimento para que a gente vá melhorando isso, né? E como eu disse no vídeo passado e em alguns outros, como que a gente desenvolve a virtude? Por exemplo, no caso da virtude, desenvolver a virtude da paciência. Como que eu vou desenvolver ela? Tendo testes na minha vida que vão fazer eu perder a paciência, para ver se eu realmente estou decidida e se vou agir em direção a ter paciência. E aqui, gente, eu quero abrir um parênteses. A gente é ser humano, a gente erra e a força que tem também esse inconsciente na nossa vida, ou seja, o que a gente aprendeu, a nossa referência, o que ficou ali marcado é muito forte. Então não vai ser uma mudança do dia para a noite, vai ser uma mudança gradual, vai ser uma mudança progressiva. Então às vezes, né, no começo vai ser mais difícil você não perder a cabeça. Só que daí o que você faz também na sequência? Você se retrata, né? Olha, eu sinto muito por ter gritado ou por ter te batido, não queria ter feito isso, eu realmente perdi a cabeça. Também vamos conversar agora sobre os fatos em si. Eu não quero mais que você faça isso e isso, né? E faz os combinados. E aí, progressivamente, a gente vai então adquirindo, por exemplo, estou falando da virtude da paciência, né? Mas a virtude da persistência, né? A virtude da temperança, que é a gente realmente assim não deixar as nossas emoções dominarmos, né? Ao ponto da gente fazer grandes besteiras. Só que é tudo realmente um processo, né? Então, por exemplo, essa questão de não deixar as emoções dominar,
né? A coisa vem acontecendo, acontecendo, quando você vê, você tá morrendo de raiva já. Então, a gente tem que ligar, tipo um observador sobre nós, a gente mesmo se olhar. Então aí quando a gente percebe isso, né? Percebi que eu já tô naquele ponto de raiva extremo, eu vou precisar me retirar, eu vou precisar tomar uma água, vou precisar respirar, porque se eu continuar ali, o conflito vai continuar. Então, por exemplo, a semana passada, né, a gente entrou numa conversa onde sobre tela, né, e sobre um jogo. Aí, eu vou dar um exemplo, amor. Ela queria ficar justificando porque ela gosta de jogar esse jogo, né, e queria continuar jogando e bastante tempo. Aí eu fui dando os motivos dos porquês não, né? Dentre os motivos físicos, tipo radiação, para visão, né? Para mentalmente, se aquilo que está aprendendo, de valores, você não sabe também quem está de trás ali, né? Esses jogos online, de trás dos bonequinhos, enfim, né? Tava mostrando para ela todo um contexto desses jogos, né? E do excesso disso, né? E uma visão aí, né? Uma astuta sobre, né? E não uma visão tipo superficial. Ah, não, é um joguinho legal e acabou-se, né? Que é normal, porque a criança é criança e ela tá aprendendo, né? Com as experiências da vida e também com os adultos, a gente ensinando, é que ela vai aprender. Então, e ela se manteve, ela nem escutava o que eu tava falando para ela, dos porquês. Assim. Não escutava no sentido assim, dos porquês, e ela só ficava repetindo, ah, não, é porque você não quer que eu jogue. Ah, não, porque isso. E eu fui perdendo a paciência. Eu falei, eu já te expliquei os motivos. E falava de novo os motivos. E ela dava a mesma justificativa, a mesma justificativa. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: não adianta a gente entrar neste tipo de conversa. A gente tem que parar ali, entendeu? Ó, a gente vai parar e a gente vai olhar para o que foi conversado. Porque se dá continuidade, aí eu comecei a levantar minha voz, né? Porque a pessoa, tipo, não tá querendo escutar, né? E tá querendo insistir numa mesma fala. Então, e é o quê? É o desenvolvimento da virtude da paciência, né? Então, eu tô passando aí momentos, né? Obstáculos difíceis, né? Para desenvolver a virtude da paciência, né? Da serenidade, da tranquilidade. E que a gente também não se culpe, que a gente também não se coloque no limbo, que a gente também não se chicoteie por a gente, eu gritei, assim, se você vai percebendo que está diminuindo a frequência disso, se você percebe e se você está se retratando depois, né, conversando com seu filho depois, que já passou aquele fervor das emoções, então você sabe que você está desenvolvendo a paciência, a temperança, né, e então que é realmente um processo, né, então a gente olhar para isso, né, assim, muito claramente, né, sem expectativas irreais e sem também não fazer nada, né, em relação a isso. Então, Jesus traz aqui, né, que todos nós somos pecadores, né, e quem quer, peraí, eu tô terminando. Quem quer entrar no caminho e quem verdadeiramente se arrepende, mesmo que fez, vamos dizer, as piores coisas, né, de se fazer, né, em questões de roubos, de violências, né, o verdadeiro arrependimento vai fazer a pessoa não só se retratar, mas também restituir, se possível, porque, por exemplo, existem danos, por exemplo, de abuso sexual, que você não vai conseguir reparar, né? Se a pessoa foi estuprada, você não vai conseguir reparar, né? Então, agora danos materiais, né? Os danos emocionais, a gente pode abrandar muito
pedindo o sinto muito e dando verdadeiro arrependimento, né? E tomando um outro caminho, que nem eu te falei, que eu falei para vocês aqui, eu tô desenvolvendo a paciência, né? Então, e eu já percebo que eu tô muito melhor, né? Do que ontem, do que um mês atrás, do que um ano atrás, do que 2 anos atrás, do que 3 anos atrás, né? E eu tô nessa caminhada faz 7, 8 anos, 8 anos. 9. É, Vou fazer 9. conscientemente mesmo, né, em estudo, em olhando todas as minhas dores, todas as minhas referências, muitas crenças, né, e os padrões, as crenças, as referências vão aparecendo conforme os momentos e as situações da vida. Então, a gente, esse é o caminho, né, e essas pessoas mesmo é que Jesus quer resgatar, e não aquelas, por exemplo, igual os líderes religiosos, pegar e julgar Jesus de sentar com pecadores, sendo que eles mesmos o são, e ainda não nem reconhecem que o são, né? Muitas vezes pelos seus interesses pessoais, muitas vezes por não quererem olhar, não quererem enxergar, não quererem enxergar, né? Não quererem mudar a situação de privilégios, né, em que se encontra e os privilégios adquiridos, né, de um lugar de corrupções, né, de pecados. Então é isso aí, né, que Jesus nos traz nessa lição, né, para que a gente possa realmente olhar aí no momento que a gente consegue olhar, né, a gente nunca vai nem querer enxergar tudo, porque não tem como. A gente tem que ir, né, de pouco em pouco, né? Tô percebendo a necessidade de desenvolver a virtude da paciência, né? Da persistência, da coragem, né? Então por exemplo, a coragem, eu sempre me calei, eu sempre fiquei no medo, eu sempre tive que ser a boazinha ou bonzinho, né? Fingir nada estava acontecendo, eu sempre fiquei preso ali na culpa, né? Então aí eu preciso estar desenvolvendo a coragem, né? A coragem para me posicionar, a coragem de como me posicionar, ou coragem para enfrentar os medos, né? Medos que não são reais, né? Que são a maioria deles, que também nos foram transmitidos, muitas vezes sem intenção, mas foram transmitidos. Então é um passo a passo, né? Cada um vai estar aí olhando a sua vida e ver onde estão os maiores problemas da vida, onde estão os maiores excessos, onde estão as maiores aflições, angústias, para perceber o que eu preciso transformar nesse momento, né? E aí então partir para esse caminho, né, de olhar, de reconhecer. Realmente eu reconheço que, né, tô sem paciência e eu vou desenvolver então a paciência. Então o que vai me aparecer para eu desenvolver paciência? Por exemplo, essa situação que eu contei, de ela ficar batendo numa mesma tecla sem nem querer ouvir os motivos dos quais eu estava trazendo, né? Então, e eu ainda insisti na conversa, levantei a voz, né? Mas depois depois que passou um tempo, que acabou, né? Eu falei, não, a gente precisa pegar, parar e eu vou dar os motivos, né? Você vai dar o seu. E a partir do momento que o seu motivo não é o motivo, por exemplo, você não quer que eu jogue, e eu já te expliquei os porquês, então não tem o porquê de dar continuidade, porque aí vai ser só, dali pra frente é só treta, dali pra frente é só briga, né? Então eu vou olhar e realmente eu vou compreender e eu vou ter que mudar aqui, né? Então, mas não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, porque a gente vai perder muito a paciência ainda, principalmente quando a gente está no começo, né, de desenvolver essa virtude. Então é isso hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí com pessoas que queiram, né, fazer transformações nas suas vidas, que queiram aí, né, ter muitos insights, muitas percepções,
né, para fazer essas mudanças, né, para agir nesse sentido, né, que Jesus nos traz aí realmente um caminho para a vida. E se você quer mais, se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho aí para ser notificado. Tá certo? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!